Assim, o Gerson tem um ponto fundamental aqui, que é o fato de que todo presidente outsider, ele é, por definição, despreparado para a função que ele vai ocupar. Porque você vai se preparando para a função de dentro do ambiente que você está. Então, quando o Lula se elege presidente, em um certo sentido, ele está mais preparado para a função do que o Bolsonaro. Por quê? Ele tem nome para todos os ministérios, ele tem nome para todos os cargos, ele tem nome, pessoas que acompanharam ele ou a aliança política que o elegeu. Quando um presidente outsider se elege, ele precisa nomear dezenas de milhares de funções. E ele não tem um banco de recursos humanos para isso. Isso aconteceu exatamente com Donald Trump. E o que o Donald Trump faz? Ele recorre ao maior partido político do mundo, que é o Partido Republicano, na época. No mundo democrático, né? Claro. 90 milhões de membros, acho que tem o Partido Comunista lá. Exato. Então, do maior partido de um regime democrático do mundo, que é o Partido Republicano. E o Partido Republicano tinha, 8 anos antes, membros da administração, tinha gente desde a época do Reagan, que está aí hoje, funcionando, trabalhando, tem todos os governadores de estado, pessoas que tiveram funções. Essas pessoas estão preparadas de certa forma. O Trump teve uma enorme dificuldade, que era que muitos desses eram de um establishment republicano, e o Trump passou uma enorme dificuldade com esses caras. Tanto que em 2019 que muitas coisas começam a entrar na linha 2 anos e meio lá pelo mandato. Exato. Tira o Rex Tillerson, bota o Exato. Pompeo. O Rex Tillerson foi o maior... o cara, vou botar o cara para chefiar o Departamento de Estado. O cara era o maior globalista que você podia imaginar. Então, ele foi aprendendo o jogo ao longo do processo. O Bolsonaro teve um problema similar. Quando ele se elege, ele vai colocando pessoas para funções onde ele está completamente perdido. O Ministério da Educação talvez seja o maior exemplo disso, mas vai até para a Apex aqui em Miami. E todas as vezes que ele começa a naufragar, ele começa e olha e fala assim, eu preciso de alguém que seja patriota, que tenha o Brasil em primeiro lugar, probo e competente tecnicamente. Poxa, onde que eu vou achar essas pessoas? Ora, o maior celeiro de pessoas patriotas, honestas e competentes tecnicamente é o Exército Brasileiro. Ou não só o Exército, as Forças Armadas, exato. As Forças Armadas como um todo. É o maior. Então, o Bolsonaro acaba recorrendo todos os momentos a militares. Você imaginar que você vai contratar um militar para trabalhar em comunicação, eu estou fazendo uma provocação aqui especial ao Gerson, que era da área de comunicação do Exército, uma brincadeira aqui entre amigos, mas é surpreendente, porque os militares não são conhecidos pela sua habilidade em comunicação. Agora, eu estava falando especificamente do Rego Barros. Mas é a ausência de banco de dados de recursos humanos. Além disso, esse contraste que o Gerson falou é muito importante, porque não é só isso. Aqui nos Estados Unidos, os militares participam da vida pública com mais naturalidade, porque vem fazendo isso desde o George Washington. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez 1 ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. Né? Claro, que era o militar, era o general Washington. Claro. E eles se ufanam, né? Os candidatos aqui fazem questão de eles dizer, não, eu fui militar, eu servi. Eu fui na campanha. Eu acho que até o Andrew Jackson, que parece que ele era courier, entregava carta na Guerra Revolucionária. Os primeiros 5, 6, 7 ali, todos militares que lutaram na Guerra da Independência. Existiu uma chacota com o George Bush, porque ele, se não me engano, tinha trabalhado no Coast Guard, no National Guard. Assim. Tinha uma... É um demérito você não ter tido algum serviço militar ativo. Como o Trump, quase todos passaram pelas Forças Armadas. Você tem que ter, né, alguma ligação com o seu serviço à pátria. No Brasil, depois de que o meu avô saiu do governo, em 85, você teve um processo de achincalhamento mesmo dos militares e de defenestração. Defenestramento? Defenestramento. Acho que foi bem defenestração. Talvez. Dos militares de qualquer função pública.
porque, lembra, até 85 a presença dos militares nas funções públicas era exagerada. A ideia de general de pijama, etc., comandando empresa estatal, isso era uma realidade. Os militares tinham uma presença muito forte nos governos militares. E daí, quando chega o Bolsonaro, você tem esse contraste completo, meio que eles começam a voltar, e isso, sem dúvida nenhuma, gera um constrangimento, até porque, e o Gerson pode até atestar isso, muitos dos militares que chegavam lá, olhavam o jeito do Bolsonaro e falavam, esse cara... Começa que tem uma questão hierárquica. Eu não creio que é hierárquica, não. Eu divirjo dessa questão da tese da hierarquia? Eu divirjo pelo seguinte, a questão não é hierárquica. É do preparo. É do preparo. É isso. Porque exato. O que acontece... Porque, por exemplo, você pega o Tarcísio é capitão. Isso. Ele vai para o meio civil ainda como capitão. O Bolsonaro também ele deixa o exército como capitão. Mas a questão é mais do fato Esse cara não tem estado maior. Porque você não tem a bagagem do nível estratégico. Só que o Bolsonaro ele tinha a grande experiência política. Isso é uma das coisas que eu ouvi de vários generais. Eles diziam o seguinte, fica óbvio que falta ao Bolsonaro a visão estratégica, porque quando ele olha para a experiência militar dele, é a experiência tática, como capitão. Ele não viveu a maturidade da concepção estratégica. Porque é como tenente-coronel, que você geralmente faz tenente-coronel, você faz o Estado-Maior como major, tenente-coronel, mas depois você vai comandar, você vai ser assessor, e depois você faz o curso de política e estratégia, que é o mais alto nível. Ele não passou por isso. Porém, inclusive na França, por exemplo, as funções civis de ministérios demandam que você faça um curso de política, estratégia, alta administração. Então, eles têm essa visão estratégica. As pessoas não têm ideia, e principalmente hoje elas têm menos ideia ainda, porque há um desprezo grande atualmente pelas Forças Armadas, em todas as camadas da população, mas as pessoas, ou quase todas, as pessoas não têm ideia do grau de formação de um militar no Brasil. O problema não é falta de formação. Porque eu acho que muitas pessoas podem ter um retrato de que são pessoas despreparadas. Não são. São limitadas. Pessoas... Mas só fechando essa ideia do que você colocou, o problema que se identificava, ele era rapidamente dissipado quando o Bolsonaro assumia o protagonismo político. E aí eu ouvi de vários generais que eles diziam o seguinte, ele pode ser limitado na concepção estratégica, e eu achava até... bonito da parte do Bolsonaro, porque ele se admitia limitado em várias questões, mas ele tinha o tino político e a experiência de ter vivido no Congresso durante décadas e de ter convivido com esses políticos do baixo clero, do centrão, ele ter vivido isso ali, dava a ele uma visão política que nenhum dos generais tinha e nenhum dos políticos, dos militares que foram levados tinha. Mas ainda assim houve um conflito com certos generais. A gente pode falar do general Fernando. Podemos enumerar aqui os casos... Mas é porque o Fernando também ele vinha de uma experiência política, né? A gente pode... O que eu posso dizer assim, houve a ponto do Bolsonaro fazer várias substituições que a gente citou aqui ao longo do processo. Houve um desgaste. Um certo desgaste. Mas tudo isso é o ponto onde eu divirjo de certa forma do Gerson, é que eu acho que não é esse o ponto que impacta da credibilidade que as Forças Armadas perderam com a população. Credibilidade, em qualquer matéria, ela é constituída pela sua capacidade de entregar aquilo que você promete. Essa é a sua credibilidade. Então, a imprensa, por exemplo, nós estávamos falando dela agora há pouco, perdeu a sua credibilidade. Por quê? Ora, ela passou 100 anos construindo a credibilidade do tal do jornalismo independente, que é uma invenção do final do século XIX, o jornalismo imparcial, objetivo, uma coisa que não existia. Os pais dos pais fundadores, os pais fundadores eram jornalistas como eu. Não eram jornalistas do tipo William Bonner, né? Metido a imparcial. Então, o jornalismo objetivo construiu uma reputação ao longo do tempo. Essa reputação foi destruída ao longo de 15 anos. Nos últimos 15 anos, a imprensa destruiu a sua reputação, que construiu ao longo dos últimos anos. Os militares, eles construíram uma reputação justa. Essa reputação foi baseada em 20 e poucos anos, 21 anos de governos militares honestos, eficientes, e que trouxeram uma melhoria para o Brasil absolutamente gigantesca.
Inclusive, só um parênteses, mas o Dr. Heitor de Paula documenta isso no livro O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. Tem uma entrevista do Lula como deputado, que ele fala que se o Médici saísse para presidente, ele era eleito, que o povo adorava. Não lembro se era o Médici ou eu o Geisel. vivi os apelos para que o meu avô disputasse eleições para o governo do Rio de Janeiro. Eu vivi isso dentro de casa, eu via esse apelo. De se juntar, tem um episódio famoso dentro do Sítio do Dragão lá, de uma comitiva de políticos na porta e não deixar entrar. Então, assim, é porque os militares não voltaram para a vida pública porque não quiseram. Eles e os seus descendentes diretos. Meu pai, por exemplo, poderia ter seguido a vida política. Não seguiu porque não quis. Eu mesmo tenho certeza que eu teria tido uma votação expressiva para quase qualquer cargo que eu tentasse. Não faço porque não quero. Não é devido a mim. Talvez até alguma coisa hoje em dia, mas é o recall do que o meu avô fez. E o Geisel, e o Médici, e o Castelo Branco, e todos eles. Não só eles, como os subordinados. Então, a população tem um recall. Apesar de toda a campanha de difamação da Globo, de todos os documentários onde eles botam uma marcha, os cavalos, tudo em preto e branco, mostrando o desastre, a perseguição. A população tem um recall e um resultado positivo. Essa é uma parte. A outra parte é o trabalho da mão amiga do Exército, das Forças Armadas como um todo, que tem o papel, muitas vezes, como únicos representantes do Estado em diversos setores do Brasil. E, quando dá ruim, sempre é o Exército que é chamado. Sempre são as Forças Armadas que são chamadas. Preciso garantia da eleição. Chama as Forças Armadas. Pô, destruiu uma barragem não sei aonde. Chama o corpo de... Poluição de praia. Exato. Tudo. Dava ruim, a mão amiga do Exército vinha. Então você tinha esse recall da população e o outro, terceiro componente, é que todo mundo que tinha um militar na família, esse cara, em geral, era honesto, competente, e preparado, né? Um sujeito preparado. Então a população tinha um recall muito grande. Só que houve uma mudança no mundo. O inimigo, a forma como você luta guerras e a própria distribuição do tabuleiro político, ela não permite mais uma instituição completamente apolítica. Por quê? Porque boa parte da pauta da esquerda viola o cerne, a coluna, a espinha vertebral do Exército. Das Forças Armadas como um todo, mas principalmente do Exército. É impossível hoje você se manter... O patriotismo é um deles. Se você é globalista, você não pode ser patriota. Por definição. Questão de soberania, né? Até quando o Partido Comunista do Brasil foi fundado, era PCB, que tinha a sigla PCB, mas era Partido Comunista do Brasil, -SBIC, Seção Brasileira da Internacional Comunista. Exato. Um título que manteve por um número de anos. Assim. Muitos. Então, era possível antigamente... Você vê com um cara como o Aldo Rebelo, tem um monte de gente, tem uma ala dentro das Forças Armadas que tem um alinhamento ali com o Aldo Rebelo, com uma política nacionalista mais de esquerda. Inclusive, ele falou hoje sobre a tese de que, deu entrevista hoje falando, só um parênteses, mas justamente que não seria um golpe de Estado o 8 de janeiro, claro. Repetiu, assim, quase que palavra por palavra os argumentos que o senhor falou no início, Coronel. Não. E o que o Paulo falou é verdade. Há uma convergência com o Aldo, particularmente a divergência que ele tem na questão ecológica, por exemplo, a pegada que ele tem em relação à instrumentalização do tema ecológico, particularmente na Amazônia, que ele conhece bem. E isso, obviamente, da parte dos militares, há um grande segmento que é nacionalista. Tem. Eu não gosto do termo, eu uso o termo soberanista, mas isso é um preciosismo meu, porque acaba que o nacionalismo acaba remetendo a um outro espectro. Mas não tem como deixar de reconhecer que o Aldo Rebelo foi um ministro da Defesa que teve um trânsito excepcional no meio das Forças Armadas, exatamente por causa dessa visão nacionalista. Isso aí é fato. Perdão a interrupção, por favor, continue. Não, mas é importante. É só para dizer que se tornou incompatível a função militar com as pautas de esquerda. Não tem como você dizer, eu vou ser apolítico, eu vou ser uma instituição que vai ficar completamente fora da política, enquanto o seu processo eleitoral está sob questionamento. Ora, qualquer militar hoje sabe
deveria saber o que é guerra de quinta geração, ou você pode chamar de como você quiser, guerra híbrida. Tem um monte de nome bonito para isso. Os chineses falam irrestrita. Né? Irrestrita, guerra contínua. Todo mundo tem que saber o que é isso. Se você estuda alguma coisa militar, você tem que saber o que é isso. E uma das formas assumidas de guerra hoje é manipulação dos processos eleitorais. Ora, como é que a gente sabe disso? Porque os russos tiram onda que fazem isso. E os chineses também. Tiram onda que eles utilizam esse método no mundo inteiro. Ora, portanto, a integridade do seu sistema eleitoral é um assunto de defesa do seu país. Porque a guerra você não é mais você botar soldado na fronteira apenas, né? Como os ucranianos estão ensinando, não é apenas, mas também é. Não é apenas você botar soldado na fronteira. Hoje você tem que se preocupar com segurança cibernética. Hoje você tem que se preocupar com, já há bastante tempo, com a questão de informação, contra-informação. Até segurança alimentar. Essa lição de Taiwan vai ser assim, algo... Eu não sei o que vai acontecer, assim, mas vai ser um teste de fogo sobre muitos desses conceitos agora, daqui a uma semana. Né? Exato. Então, esta função, que era uma função importante a ser exercida pelas Forças Armadas, ela... há uma sensação clara da população de que essa função não foi cumprida. Além da questão do famigerado artigo 142, eu não gosto de chamar de artigo 142 porque esse artigo é 142 na Constituição de 88, mas ele é um artigo presente desde a primeira Constituição do Brasil. Ele não foi um artigo, e é uma coisa que eu pesquisei bastante ao longo do tempo, até mudei minha opinião a respeito desse tema, porque eu pensava assim, ora, não faz sentido os constituintes... Eu sou um originalista. O que significa isso? Eu gosto de avaliar o texto da lei de acordo com a intenção original dos legisladores. Então, essa é uma vertente da hermenêutica jurídica. Então, quando eu analiso lei, eu analiso sempre sob a perspectiva originalista. Qual foi a intenção do legislador ao colocar aquele artigo ali? Isso é muito interessante, porque eu sempre pensei assim, ora, não faz sentido nenhum que o Constituinte de 88 tenha colocado um artigo que dá às Forças Armadas, no final das contas, a obrigação de garantir o funcionamento da República como República. Porque, poxa, eles vinham de um período militar, então tem que ser... A Constituição de 88 é revanchista em essência, não faz sentido esse artigo. Daí você vai entender que não. Esse artigo, eles não mudaram, porque, obviamente, por uma composição política, mas ele vem desde a primeira Constituição do Brasil. E o Paulo está sendo bem específico a segunda missão Exato, prevista. Porque é importante dizer, acho importante especificar. Esse artigo, chamado artigo 142, ele fala para que serve Forças Armadas. Então, para que serve Forças Armadas, Gerson? Então, defesa da pátria. Esse é ponto pacífico. Defesa da pátria, onde eu já acho que as Forças Armadas falharam em defender a pátria na integridade do seu sistema eleitoral. Depois, segundo. Então, aí eu vou passar para a terceira, que é a mais conhecida, né? Porque o tal do GLO, que ficou famoso para todo mundo, é a garantia da lei e da ordem. Então, esse é o primeiro, defesa da pátria, e o terceiro, que é a garantia da lei e da ordem, é conhecido por todo mundo. Só que o que o Paulo está falando é sobre o segundo. E esse segundo, com exceção da Constituição de 37, Exato, foi a única Exato. que não consta. Ele fala sobre a defesa dos poderes constituídos, ou em uma outra versão... Instituições. Das instituições. Mas, ou seja, atribui às Forças Armadas, ou à existência das Forças Armadas, a estabilidade institucional. Em última análise, o que está dizendo é que está no texto constitucional, e é essa pergunta que você faz, nós debatemos isso no âmbito, particularmente no âmbito do curso de Política, Estratégia e Alta Administração. Porque o Constituinte manteve, já que havia esse espírito revanchista, né, de 88, por que manteve essa segunda missão constitucional de defesa dos poderes constitucionais? E é esse que é o ponto que o Paulo ataca. Então, quando a população vai às ruas e vai depois que elas tentaram todos os caminhos institucionais foram tentados. A população vê a lei não está sendo seguida. As instituições e os poderes constitucionais não estão sendo respeitados. A quem eu posso recorrer? Ora, a única instituição que não foi aparelhada pela esquerda. A única que aparecia, até 2022, em todos os rankings liderando a credibilidade no Brasil.
vou recorrer às Forças Armadas. E eu gosto muito de psicologia, Gerson sabe disso, eu acho que nada é por acaso. E o cartaz que as pessoas seguravam era de SOS, Forças Armadas. SOS para quem é carioca. Forças Armadas. Que em inglês significa Save Our Souls, né? Salvem as nossas almas. Não era salvo o Brasil. Era salvem a nossa alma. Salvem quem nós somos. E aí, nesse momento, eu vejo que você tem um grande choque, e foi o que eu acompanhei dentro das Forças Armadas. Você tem um corpo patriota, revoltado, e que buscava alguma forma de agir. Mas você tinha um topo da hierarquia, esses colegas de turma do Gerson, e não todos, para ser honesto, que adotaram uma postura diferente. E eu não sou militar, mas desde o primeiro Figueiredo que chegou ao Brasil, para ser capitão-mor nas Minas Gerais, até o meu pai, e minha mãe depois ainda separa do meu pai para casar com um militar, toda a minha família é militar. Então, eu acho que eu, num certo sentido, compreendo os valores militares. E um deles, que é um pilar fundamental, é o da hierarquia e disciplina. Porque, claro, nenhuma força militar pode subsistir sem hierarquia e disciplina. Se cada um fizer o que quer, não tem força militar que funcione. Então, eles são, nesse caso o termo é correto, doutrinados a seguir a hierarquia e disciplina desde sempre. Então você começa a ter um descasamento dos coronéis para baixo, pé da vidas, cobrando dos seus superiores alguma solução. Qual solução? Este é um devido problema. Ninguém sabia qual. Por quê? Porque a gente estava em mares não navegados. Ninguém nunca acionou uma cláusula de garantia dos poderes constitucionais. Ninguém sabe como. Não existe regulação, não existe regulamentação. Não existe sequer um debate público a respeito, porque era uma pauta proibido ter um debate público a respeito. Então é um texto que está na Constituição, mas ninguém sabe como ele se aplica. O fato é que havia essa discussão, ninguém sabia o que fazer, alguns estavam dentro, como o Gerson falou, coletividade. Você tem alguns que são melhores, tem alguns... E alguns afrouxaram. Alguns afrouxaram por problemas pessoais, outros afrouxaram por interesses pessoais. O que você quer dizer com afrouxaram? Afrouxaram, falaram, eu não vou comprar o barulho. Perderam o interesse em discutir a pauta? Falaram, o que é mais fácil fazer? Não fazer nada. Essa é uma dificuldade que a gente tem, uma divergência. Quando ele fala afrouxar, a sua reação é, o que você quer dizer com afrouxar? É por isso que eu gosto de ser específico com as palavras. Afrouxaram no sentido de que não tiveram coragem de enfrentar o problema. Partiram para a inação. E alguns por interesses pessoais. Ora, como eu sabia, e anunciei nos Pingos nos Is, em novembro ou dezembro, que o general Tomás ia ser o comandante do Exército, indicado pelo Alexandre de Moraes. E tiro e queda. Aí faz-se um acordo para garantir os mais antigos. Espera, indicado pelo Alexandre de Moraes? Não. Isso depois... É bom dar a raiz disso, né? Não é que ele foi um adivinho, é porque ele tinha algum contato assim muito... Porque a dedução é que já havia... o CID do Fernando Henrique Cardoso foi o Tomás. Então, quando a gente... para a nossa audiência poder... Eu efetivamente ouvi do alto comando que havia uma pressão para o Tomás ser o indicado Lula. Por que ele? Porque ele era o cara que tinha interlocução política. E trânsito no PSDB. Exato. Ele foi comandante militar do Sudeste 2 vezes. Você sabe por quê? Não é muito comum. Você quer saber por quê? Você descobre por quê quando o Arruda, que era alguém que não compartilhava dessas posições mais frouxas, alguém que se imaginava que chegasse lá, que fosse ficar lá justamente para garantir que não houvesse... Ele era o mais antigo, nem foi escolhido, né? Ele era realmente o mais antigo. Era, mas não precisava ser escolhido. Ele podia ter escolhido outro e aposentado o Arruda. Esse acordo, do lado do Exército, era positivo que fosse o Arruda, porque o Arruda era um cara muito respeitado. E também mais sóbrio, né? Ele era muito, muito mais comedido, mais calado, né? Mais calado, mais comedido, mas não era da mesma linha que o Tomás, o Stumpf e Richard e tantos outros. Então, foi colocado lá como alguém que preservaria
de certa forma, o exército de uma revanche. Durou 20 dias. Uma das coisas... E porque ele não caiu por causa do 8 de janeiro. Isso é uma das coisas Só que... por causa do 8. Não, eu quis dizer, porque muita gente acha que ele caiu por causa do dia 9 de janeiro, né? Do 8 para o 9, ou na noite do 8 para o 9, né? Porque ele reagiu àquela avalanche, né, do Alexandre de Moraes conseguir lá de Paris, né, ou lá da França, conseguir assinar a intervenção federal e destituir o governador, botar um interventor, e esse interventor querer prender todo mundo, e tudo isso numa noite, né? Parece que eu só quero concluir que muitos dos que afrouxaram também o fizeram pela falta do respaldo político. Porque isso era um Eles consenso. achavam que não teria. Isso era um consenso. Se existia um grupo que achava que algo deveria ser feito, mas não sabia o quê, e existia um grupo que falava assim, não, deixa rolar. Mas então quando você fala afrouxaram, não é que eles não partiram para alguma ação que fosse violar... Esse era o meu ponto. Discutiram O consenso é que nenhum deles pensava em um golpe militar. nenhum. Zero. Eu posso afirmar, o Gerson tem fontes... Afrouxar não é desistir de um golpe, então. Não, Não, porque não. ninguém queria um golpe. A dúvida era, nós temos uma cláusula constitucional e nós temos um problema de defesa e constitucional. E nós somos os responsáveis, segundo a Constituição, por resolver esse problema. Como nós vamos resolver? Ora, a gente precisa discutir esse problema. E essa discussão foi feita. E aí você tinha duas posições. Ou a gente ataca o problema, não sabemos como ainda, ninguém nunca chegou a uma conclusão, ou não fazemos nada. Venceu a turma do não vamos fazer nada. É importante falar o seguinte: militar trabalha com planejamento. Exato. Então, foram feitos todos os planejamentos para todas as linhas de ação. Não se sabia, nós não podemos esquecer, eu acho que quando a gente não tem esse resgate histórico é muito difícil. O presidente da República, na minha avaliação, ou da minha esposa, principalmente que é psicóloga, você também tem esse viés psicológico aí. Nós compartilhamos de cônjuges psicológicos. Exato, mas na percepção da minha esposa, o Bolsonaro teve um burnout. Esse é o ponto. E isso é um ponto muito importante. Porque a inércia não foi só de parte da tropa, foi dele também. Falta de liderança. Não, Houve uma ausência de pronunciamentos. Não, houve uma ausência... As pessoas acham que é a ausência de pronunciamento. Se a ausência fosse apenas de pronunciamento, estava tudo certo. Se tivesse acontecendo as decisões... Porque isso a ausência de liderança é dada por parte da imprensa, parte do establishment, como um dos fundamentos de que havia um golpe de Estado, porque ele não estava falando nada, ele estava acobertando alguma coisa. É exatamente o oposto. O oposto disso. Exatamente o oposto. Explique. No sentido de que o presidente entrou num burnout. Ele entrou numa... Olha, eu posso falar. Eu tenho muitos interlocutores pessoais com o presidente e ele não conversava com ninguém. O presidente não conversava com ninguém. Aquela imagem... Ora, tudo que você precisa numa situação de crise é a força. É demonstrar força. A liderança precisa mostrar força. Se você está numa situação de crise, você é um militar, você é um coronel, você olha para dentro, está o seu general chorando e calado dentro do banheiro, você olha e fala, porra, tô roubado. Acabou, tô roubado, o que eu faço? Então, era muito difícil. E esse é o ponto de defesa aí que eu faço do alto comando. Era muito difícil que eles fizessem qualquer coisa quando o comandante em chefe e chefe do Poder Executivo, portanto, né? E chefe de Estado. E chefe de Estado estava chorando no banho, sem falar com ninguém. E errático. Então, e não dá para culpar, porque o que esse cara passou é uma coisa assim, impressionante. Não posso dizer que eu não sofreria a mesma coisa. Nem sei se eu aguentaria. Exato, nível de pressão. melhor dizer. Talvez poucas pessoas aguentariam o que o presidente Bolsonaro aguentou. Eu não sei se eu aguentaria, porque esse é o tipo de coisa que você só sabe quando você passa. Depois de tomar uma facada, cirurgias, tem uma série Exato. Não, assim, são 4 anos. Olha só, meu avô sofreu muito como presidente, muito. Eu acompanhei, eu vivi isso dentro de casa e vivi a repercussão disso ao longo do tempo. Mas eu posso dizer que o que o Bolsonaro sofreu... E olha que meu avô foi o cara que teve que fazer a abertura. Então ele teve que, assim, fazer uma transição pacífica lidando com problemas de dois lados. Né? Uma ala dos militares que não queria abrir,
Porra, atentado no Rio Centro, né? Assim, e pressão da esquerda, pressão por diretas. Assim, como fazer o processo de forma pacífica? Pô, foi muito duro. Crise internacional, Reaganomics, olha o choque, foi um governo muito duro, o governo Figueiredo. Mas o que o Bolsonaro sofreu, eu não acho que nenhum presidente da história tenha sofrido. Então, Ele até, dentro das Forças Armadas, talvez tivesse mais apoio do que existia em 64. Essa é uma discussão. As Forças Armadas estavam mais propensas a agir do que estiveram em 64, onde as coisas... Até a comunicação era muito difícil. Hoje você forma consenso por grupo de WhatsApp. Em 1964 você tem que mandar um telefonema para não sei quem. É uma dificuldade danada. Então, nesse ponto, o Bolsonaro... Agora, no restante, de quem que o Bolsonaro tinha apoio? Tinha um bom apoio popular, tinha um apoio dentro das Forças Armadas, um apoio das polícias, um apoio dentro da Igreja Evangélica, muito forte, que não se reflete na Igreja Católica, a gente está vendo isso. Né? Mas ela também tem um outro capítulo de subversão por dentro. Eu não quero entrar na Igreja Católica hoje, mas não vou entrar. Que a Igreja Católica é um tema que vai dar pano para manga no futuro. Mas, posto tudo isso, o Bolsonaro não tinha, como o Gerson está falando, o apoio político para poder fazer qualquer coisa. Ou pelo menos não achava que tinha. E certamente os militares não tinham o apoio político, porque a maior força política do Brasil, que era o presidente Bolsonaro, estava em estado catatônico, vamos chamar assim. Então, assim... Mas o fato é que, voltando para fechar aqui o nosso full circle, estava procurando a expressão em português, né? Nosso círculo completo. Houve a percepção da população de que os militares falharam na sua missão constitucional. Em todas as suas missões constitucionais. por isso